No meio dessa loucura toda sobre inteligência artificial, tem uma voz que se destaca pela calma, por ter o pé no chão, a do Andrei Karpathy. Ele é tipo o engenheiro que coloca o capacete para separar o que é propaganda e o que é realidade. Bora entender o choque de realidade que ele traz para a mesa. E ele já começa sem cerimônia nenhuma. O Karpathy joga um balde de água fria e diz que, olha, muito desse barulho todo no mundo da IA não é bem sobre avanços incríveis, mas sim sobre algo bem mais prático, levantar grana. E daí a gente chega no primeiro grande mito que ele resolve detonar. Aquela ideia de que os agentes de IA estão aí prestes a tomar o lugar de um monte de gente da noite pro dia. Enquanto a indústria toda tá gritando que esse é o ano dos agentes, o Karpathy vem e, sabe, pisa no freio. Para ele, a gente tá mais pra década dos agentes. É uma maratona, não uma corridinha de 100 metros. Ok, então a pergunta que fica é, se o potencial é tão gigante assim, por quê? Por que vai levar uma década inteira? O que está segurando essa tecnologia? Pois é, a resposta dele é outro balde de água fria. Basicamente, os modelos de hoje, eles simplesmente não dão conta do recado para essas tarefas super complexas que a gente imagina. Eles ainda têm o que ele chama de déficits cognitivos bem sérios. Eles se atrapalham para usar um computador, não aprendem com o tempo e, sendo bem honesto, ainda falta um pouco de tico e teco para a coisa funcionar de verdade. Bom, e tem uma analogia que rola muito por aí, né? Aquela de que a gente está construindo IA do mesmo jeito que a natureza fez com os animais. Só que, para o Karpathy, essa comparação, nossa, tá completamente furada. Então, ele lança a pergunta no ar, a gente está mesmo construindo animais artificiais? Será que dá para comparar o nosso processo com o da evolução biológica? E é aqui que a diferença fica bem clara. Pensa só, um animal é produto de milhões e milhões de anos de evolução. A inteligência está ali, no instinto, faz parte do hardware dele. Agora, um modelo de IA é outra pegada. Ele não evolui, ele imita. Ele aprende a parecer inteligente porque leu basicamente tudo que a gente já escreveu na internet. E aí vem a sacada que, para mim, é genial. O Karpathy diz, a gente não está construindo animais, a gente está construindo fantasmas. É isso mesmo. Pensa neles como, sei lá, uns espíritos digitais que vivem na internet só replicando os padrões que eles encontram por lá. Não tem nada de biológico, é pura imitação. E falando em imitação, isso puxa um outro assunto bem polêmico, o tal do aprendizado por reforço, o famoso RL. Sabe, muita gente aposta que é daí que vão sair as IAs superpoderosas. E o que o Karpathy acha disso tudo, de uma das técnicas mais importantes da IA hoje? Ele manda na lata, é terrível. Ué, mas como assim terrível? Por quê? Bom, segundo ele, é porque o processo todo é de uma ineficiência absurda. Imagina só, o modelo tenta fazer a mesma coisa de centenas de jeitos diferentes, tudo ao mesmo tempo. Aí, quando uma dessas tentativas dá certo, o sistema vai lá e recompensa cada passinho daquele caminho. O problema, ele recompensa tudo. Até os erros, as voltas que não precisava dar. É um aprendizado com muito ruído e pouca direção. E aí ele usa uma metáfora que é, olha, perfeita. Ele diz que usar RL é como tentar sugar a supervisão por um canudinho. É exatamente isso. Você gasta um poder computacional absurdo, processa um mar de dados, para no fim conseguir uma gotinha de aprendizado de verdade. É o desperdício de energia que não faz o menor sentido. E agora a gente chega no último grande mito. E esse talvez seja o maior de todos. Aquela ideia de uma explosão de inteligência que vai, de repente, virar nosso mundo de ponta cabeça. Só que a visão do Karpathy, de novo, vem para desmontar esse pânico todo. Para ele, essa tal explosão não é algo que vai acontecer. Ela já está acontecendo, há décadas. Não é um evento do futuro. É só mais um capítulo numa longa história de automação. Pensa bem, essa marcha da automação é antiga. Começou lá no século XIX com a Revolução Industrial, automatizando o trabalho braçal. Depois, nos anos 50, vieram os compiladores, automatizando a programação. Aí, nos anos 90, os buscadores automatizaram como a gente acha informação. E agora? Agora, os LLM estão automatizando padrões de pensamento. É a mesma lógica, só que a tecnologia evoluiu. No fim das contas, a realidade é bem menos dramática que o hype. Pensa nas maiores revoluções que a gente já viu. O computador, o smartphone. Todas elas levaram décadas para realmente transformar a economia. Elas não criam um pico repentino no gráfico do progresso. É mais como se elas fossem sendo absorvidas aos poucos, mantendo a mesma curva de crescimento de sempre.
Beleza, então, no meio disso tudo, qual é a lição prática, o que um engenheiro como o Karpaf, que está lá com a mão na massa, diria para a gente fazer? Olha, ele resume tudo em 3 princípios bem diretos. Primeiro, esquece a ideia de bala de prata. Para a coisa andar de verdade, precisa ter avanço em tudo ao mesmo tempo: dados, hardware e algoritmos. Segundo, tem que botar a mão na massa. O entendimento de verdade vem de construir, não de ficar só na teoria. E terceiro, que talvez seja o mais importante de todos, muito cuidado com as demos. A distância entre aquele vídeo incrível e um produto que funciona de verdade no mundo real, essa distância é enorme. E para terminar, o Karpathy não deixa uma resposta pronta. Ele deixa uma pergunta. E é uma pergunta que fica ecoando, conforme a gente vai construindo esses sistemas cada vez mais autônomos. Ele se preocupa com um risco bem sutil. E se a gente começar a perder a noção do que está acontecendo por baixo dos panos? O que acontece quando as máquinas que a gente criou viram umas caixas pretas tão complexas, mas tão complexas, que ninguém mais entende direito como elas funcionam? Essa é a reflexão que fica.